misty mountains cold. Ao mare, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Guilherme Torres. O meu nome é Baessa. Guilherme Baessa. Mais um Guilherme Mazafé. E é isso, hoje estamos aqui, nós três Guilhermes, atingindo a mais nova categoria Anitta, que eu acho que é a melhor categoria Anitta, que é o quê? Este é o programa com mais Guilhermes por metro quadrado sobre Tolkien. Jamais gravado na podosfera. Estamos aqui com Guilherme Massafera, então, para falar sobre O Hobbit, uma jornada inesperada para a tristeza de todos nós, né? Este aqui inaugurando a série de análises sobre as adaptações de O Hobbit. Ali vamos entender ou não o que foi que aconteceu. Vamos analisar das nossas impressões cretinas, sucintas, falar um pouco do nosso sofrimento, tá? Porque dói, tá, gente? Dói. Se já não estava evidente nos últimos meses o quanto que a gente sofre por esse programa, agora vai escancarar tudo. Então vamos primeiro para os recadinhos da paróquia e depois direto para a análise, para matar esse filme logo de uma vez. And caverns old. Momento Palantir. Gurima, traga-me a bola. Mas primeiro, vamos ler e-mails, porque recebemos e-mails. A gente sempre tá pedindo pra mandarem e-mails e mandaram e-mails. Então mandem mais e-mails. Hoje temos 3 mensagens para ler, né? 3 unidades de mensagens maravilhosas. Deixa eu começar hoje. Vai lá. Mas se você não quiser ouvir esta leitura de e-mails, pule para 1 minuto, 26 minutos e 14 segundos do podcast. O primeiro e-mail é de um Pokémon conhecido, né, da galera, que é Matheus Brasileiro. Matheus Brasileiro retornou aqui, mandando um e-mail maravilhoso que a gente enrolou muito para ler. Ele começa com: Ao mare, senhoritos. Sei que abuso do meu espaço aqui, já que é a 4ª vez que eu os escrevo. Porém, ouvindo os recados da paróquia do último episódio de Duna, percebi o meu grande equívoco por não ter mandado nem ao menos um obrigado por toda essa jornada pelos livros. E por isso, peço desculpas por esse vacilo. Que é isso, Matheus Brasileiro? Não precisa de se preocupar. A audiência sua já é um agradecimento, mas a gente gosta também de carinho, então obrigado pelo obrigado. É um prazer. É verdade. Agradar, né? Vamos lá, ele continua. Desde quando li a primeira página de Tolkien em 2020, abre parênteses, nós somos testemunhas disso, porque vocês têm que lembrar da tia brasileira. Sim. Da família brasileira do Matheus Brasileiro, que deu o livro, incentivou a leitura anos atrás. Nossa, parece tão distante, né, cara? É verdade. Vamos lá, ele continua. Desde que ele leu a primeira página, muito mudou em minha vida. E, sem dúvidas, é graças a ele, Tolkien, que hoje enxerga o mundo de uma certa maneira. Mas, além disso, os senhores Pedro, Guilherme e Baessa também me acompanharam durante esses anos. Vejam, nunca fui um rapaz lá muito sociável e com muitos amigos, e nunca tive companhia para falar sobre os assuntos que sou apaixonado, o que desde sempre me deixou com um gosto amargo, uma sensação de que falta algo. Porém, sempre ao começar um episódio, essa sensação passa e sinto-me acompanhado, conversando sobre o que tanto amamos, o universo de Tolkien. Vocês foram, de certa forma, os amigos que nunca tive. Caraca, pesado. E por isso, muito obrigado pela companhia, por todo o conteúdo de finíssima qualidade e
todas as piadas e comentários cretinos e sucintos e todas as análises e interpretações pelas páginas e palavras do professor. Um muitíssimo obrigado. Matheus Brasileiro. Olha aí. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Que eu me lembre, eu acho que quando ele começou ele tinha 16, não era? Acho que sim. Então ele é filho da pandemia, ele é um adolescente da pandemia, que viveu pela pandemia. É verdade. E não, isso tem relevância, cara, porque eu não consigo imaginar o peso que a pandemia teve nas relações sociais, entendeu? Justamente quando era a minha hora de fazer o meu nome, o mundo acabou. É louco isso porque você pode ficar deslocando isso pra vários momentos da vida e pensar um pouco sobre como foi a vida dessas pessoas. Isso. Né? Porque eu pego minhas sobrinhas, por exemplo, uma delas tinha 1 ano quando começou a pandemia. Então, assim, quase que todo esse começo de desenvolvimento de relações mesmo, assim, foi afetado pela pandemia. Aí você sobe um pouquinho, pega crianças que estavam começando a alfabetização. Putz, velho. Muita loucura. Aí pega Matheus Brasileiro, que tava ali, porra, num período de adolescência que já é complicado por si só, né? Complicado, assim, né? Digamos, tem suas questões, tem suas peculiaridades e que foi afetado pela pandemia. Muita loucura, cara. Mas é isso, assim, né? Se for que é meio triste, essa mensagem é muito forte, né? Nós somos os amigos que ele nunca teve, mas você teve, cara. Você E a teve, gente tá aí. e digo mais, seja o herói da sua história. A hora de ser o amigo da galera é agora. Monte um clube do livro. Monte aos pouquinhos. Eu espero que dê tudo certo na sua vida. Tamo junto. É um prazer poder contribuir. E bola pra frente. Bora deixar essa porra de pandemia pra trás e viver. Levar alegria e vida. Vamos levar vida pras pessoas. Vida. Próximo e-mail. Forte, tá? É muito forte. Vamos lá. A tropinha Tumba do Balinha, levando vida a todas as pessoas. Qual é o próximo e-mail? Próximo e-mail é do nosso amigo, do meu amigo, tá? Emanuel Bessa, que é quase meu parente, olha aí. Falta um A aí pra você. Separados por um A, né? Uma letra A. Separados por uma letra A. O título do e-mail dele é Baessa é meu amigo no Twitter. É isso. E ele começa. Fala, galera do Tumba. Bom ou não? Olha aí. É bom. Já pega de onde vem, né, a pessoa. Meu nome é Emanuel Baessa. Baessa. Já incorporou, pronto. Meu nome é Emanuel Bessa, tenho 31 anos, sou mineiro de Igarapé, na região metropolitana de BH. E um grande fã das obras de J.R.R. Tolkien, por extenso. E tem alguns meses que descobri o podcast do Tumba do Balim. Olha aí. Meu contato com o universo de Tolkien foi pelos filmes de O Senhor dos Anéis, mas o primeiro livro que li foi O Silmarillion. E pasmem, a trilogia foram os últimos livros que li. Ó que loucura. Interessante, a gente tá topando cada vez mais com casos assim, né? De gente que topou primeiro com o Silmarillion em termos literários. Loucura. Cada um com sua experiência, né? Muito interessante. E ele continua. Enfim, não farei um comentário sobre o último episódio lançado, pois gostei tanto do trabalho de vocês que decidi ouvir todos os episódios, do 1 até o fim. Já estou ouvindo o 58. Estou com vocês na batalha do Abismo de Helm e rindo eternamente das zoeiras. Olha aí, cara, uma volta no tempo. Esse é um episódio muito caótico. Ele marca a gente no Twitter, nas coisas, né? Contando. Sim. Às vezes eu leio e eu fico confuso. Eu falo assim, eu não lembro. Que tristeza. Já se vai aí o quê? 3 anos, cara, muito tempo. E ele continua. Vocês são pessoas fantásticas que fazem um trabalho surreal de bom. Olha. Estou muito ansioso para conseguir chegar nos episódios mais atuais. Abraços a todos e arrumem um Twitter aí, seus putos. Olha aí, eu também compartilho aí dessa frase. Abraços e arrumem um Twitter aí, seus putos. Não. Mas assim, o Twitter tá num momento muito complicado. Então não sei nem se eu... Defina complicado.
Pô, foi vendido aí pra um rapaz aí que é meio rico. Meio. Rico. Meio rico. Rico e meio, né? Mas ele é uma pessoa muito complicada, cara. Eu não quero usar outro adjetivo, não, que vai que, né? Isso aí chega até ele, mas ele é uma pessoa diferente. Eu nunca gostei do Twitter em primeiro lugar, então toda notícia que eu escuto do Elon Musk estragando o Twitter, eu fico feliz, cara. Olha eu aí, fico cara, olha que cara muito triste, feliz. velho. Eu torço pela desgraça completa, pela completa destruição, terraplanagem dessa rede desgraçada. Cara, que tu usa errado. Que é o Twitter. Cara, não tem cabimento um negócio desse. Eu soube agora do negócio do selinho azul, né? Do selinho aí azul. O povo tava zoando porque ele tirou o selinho azul do Papa, né? Aí você, caralho, o cara tirou o selinho do Papa. Ele tirou de todo mundo, né? Mas tirou de todo mundo. Do Papa que é só a paz, né? Pontifex. Mas aparentemente ele não tirou do Stephen King. E o Stephen King tava puto no Twitter falando que ele não tá pagando, mas tá com o selinho. Aí tá uma confusão. Não sei se é trollagem do Stephen King. Eu não sei se ele tem idade pra fazer. Eu acho que é trollagem do trollagem no Twitter. Trollagem do Elon, eu acho que é. Tem tipo Deixar só o 3 cara ficar pessoas, puto. eu acho. LeBron James, o Elon, James, o Stephen King e eu acho que o outra Stephen pessoa. King. Que eu não Eu lembro não qual. vi a outra pessoa. Do LeBron e do Stephen, sei. O LeBron tinha falado que não ia pagar e aí, porra, sumiu o selinho de todo mundo, menos do LeBron, galera. É muito engraçado isso. Olha, mas... Eu nunca tive selinho, então não importa. Mas você vai pagar o Twitter Blue? Óbvio que não. Tu acha que eu vou ficar pagando pra ter selinho, cara? Mas eu já tuitei lá. O selinho do Twitter caiu, mas se você quiser um selinho meu... Pronto. Tá? Mentira. Pronto. Brincadeira. É pra botar isso? Não, pode botar. O que eu acho mais divertido é porque tem... Eu não lembro quando que foi a conta do Twitter, quando que foi a compra do Twitter, mas eu vou chutar número aleatório. Tem mais ou menos uns 6 meses que eu estou vendo o... chorando copiosamente no Twitter. Ai, porque o verificado. Ai, porque não sei o quê. Nossa, oficialmente, adeus Twitter. O Twitter está acabando. Eu me alimento do sofrimento dele. É o cara mais insuportável da rede, cara. Enfim, me sigam no Twitter aí. Eu sei que os meninos não têm Twitter, mas podem me seguir. Continua, ele fala um negócio aí do Twitter, vai. Isso, ele tem PS, né, pra variar. E o primeiro PS é: decidi sair do Instagram. Olha aí. Também importante. Baessa é meu amigo no Twitter, me falou que Torres e Pedro são contra o gorjeador azulado. Olha aí. Então fico triste por ainda não conseguir ser amigo de vocês também. E aí você teve uma pitada do quanto Torres é contra. Mas eu acho que eu nunca falei por que eu saí, né? Eu nem lembro quando que eu deletei, mas já tem muitos anos. Mas o que eu deletei é porque tinha um cara... Eu não sei se a gente pode falar disso. Eu vou contar a história e aí você seja meu filtro. Mas tinha um cara que ele era muito conhecido por fazer reacts extremos de coisas da Nintendo. E ele era engraçado. Eu achava ele muito engraçado porque era muito exagerado as coisas dele. O cara se chamava Ética. Ética com K. Era gringo. E aí, ele era muito exagerado e tal, só que ele tinha uma batalha aí com depressão, né? E... Cara, o Twitter já é assim há muitos anos, mas naquela época parecia ser ainda pior, que era o auge de negócio de corrente de ódio, de cancelamento, o inimigo do dia, sabe? O Twitter sempre teve muito isso. E é lógico que o Twitter gringo não é o mesmo nicho de animal que o Twitter BR, né? A gente tem as nossas próprias animalidades, mas tinha lá as bobeiradas lá. E aí o Ética, ele era muito ativo em rede social como um todo. E era uma pessoa em uma situação de risco que recorria ao Twitter com muita frequência. Um belo de um dia, eu não lembro o que aconteceu, mas ele deu, acho que algum surto psicótico, não lembro o que ele deu. Ele deu uma crise muito extrema. E a galera começou a cancelar ele, falando: por que você não se mata? Por que você não faz assim? Ou por que não sei o quê. E ele já era um cara que tava precisando de ajuda, não tinha uma mão amiga, né? E
ele se jogou de uma ponte X, pouco depois, entendeu? Aí foi nesse dia que eu decidi, falei assim, não fico mais nessa rede desgraçada. Não fico, cara. Isso é um caso entre milhões, mas com certeza não é um caso isolado, porque isso acontece muito. Eu vi isso repetidas vezes, entendeu? E eu me sentia mal, cara. Não dá. Parece que é um experimento humano pra ver o quão baixo o ser humano pode descer. Cancelamento, essa bobajada de blue check aí. Isso aí virou piada, né? Mas eu não duvido que tenha gente que leve isso a sério nesse nível aí, mas assim... Ah, sério, tipo, eu sou influente, eu sou não sei o quê. Nossa senhora, a humanidade já é ruim por padrão, cara. O Twitter parece que estuda e amplifica isso. Eu não gosto. Que o Twitter acaba sendo... um substrato sei lá, ele é quase um funil da internet. Mas, esses casos assim... eu vou recomendar uma série. Eu vou recomendar pra vocês assistirem ou não. Uma série da Netflix que chama Don't Fuck With Cats. Não conheço. É bizarra de assustadora. Então, assim, se você tiver sensível, não assista essa série. Mas é sobre um caso de um rapaz que se gravou fazendo coisas absurdas com animais, enfim. E aí começou uma caça na internet de pessoas aleatórias, não era da polícia. Foram pessoas aleatórias que é bizarro você perceber o nível de envolvimento que essas pessoas têm com a internet, sabe? A vida delas é isso, assim. E aí você falou, né, do cara aí, você precisa ter, cara, rede de apoio fora da internet. Isso é básico. Sim. E aí, acho que muitas pessoas acabam se isolando na internet, que não é um isolamento, né? Porque você tá exposto de muitas formas, mas é bizarro mesmo, assim. Não. Mas acaba que, assim, a minha posição é que o Twitter é uma ferramenta. E aí as pessoas usam errado. Isso, eu concordo. Eu gosto pelos memes, cara, pelos vídeos. Sim. É tanto vídeo estúpido, velho. Vídeo é muito engraçado, é muito bom, cara. Que você tem uma coletânea muito boa. Existe aquela coisa do acesso à informação e tal. Mas ela é muito pervertida, eu acho. Então... sei lá, cara. É complicado. A menina posta que o pai deu sorvete pra ela e aí, aí brota do inferno uma pessoa falando, seu pai provavelmente açoitou o meu quando era não sei o quê. Que desgraça, entendeu? Mas os caras fazem uma piada e vem toda uma discussão em cima da piada. Não, esses dias... não incentivo essa prática. Continue o e-mail. Siga o No Context Humans, é o melhor perfil do Twitter. PS número 3. PS número 2 aí que faltou, que é... só pra lembrar que PS é uma coisa do que... um PS pra isso. E o PS número 3. Sou tão fã que a única tatuagem que eu tenho é em homenagem às 3 eras. Ele mandou a foto aqui. E uma foto é dos Argonath, né? Deles passando de barquinho. A outra é do Gandalf cavalgando nas portas de Minas Tirith. Bonito. E a outra é de Beren e Lúthien, da capa de Beren e Lúthien. Interessantes, bonito. Bonito. Nós não temos tatuagem. Não temos tatuagem, somos... nem de Tolkien, nem de nada. Meu corpo é um templo. Um templo, não... Mentira. Eu não... assim, a minha ideia é mais pra frente aí lançar uma tatu de Tolkien aí, cara. Mas... muito obrigado pelo seu e-mail, tamo junto. Desculpa o desabafo, mas espero que você entenda que tem que acabar essa rede social, o Twitter. Eu vou estar lá até acabar, então é isso. Me sigam. Pagode do fim do mundo. E o terceiro e-mail é do senhor Paulo Roberto. Paulo Roberto mandou pra gente no Instagram, mas aí a gente vai contar como um e-mail, porque é uma mensagem muito bonitinha. E ele começa com: salve, meus queridos Guilherme e Guilherme. Olha aí, estamos hoje Guilherme. E Pedro in memoriam, né? Gostaria de lembrá-los da piada excelente que este é um episódio que tem 3 Guilhermes. Então, é verdade.
Mas vamos lá. Já que pedem para nós mandarmos mensagens, cá estou eu parabenizando pelo trabalho maravilhoso na voz do Torres, por favor. Olha. Maravilhoso este trabalho. E vamos lá. Comecei a escutar o Tumba por volta de setembro ou outubro de 2022. Conheci por sugestão do Spotify, mas não vou agradecer a eles, porque foi uma sugestão e uma pesquisa minha, que procurava algo parecido com Rodor Cavalo ou Podcasteros, só que relativo a Tolkien. Vocês foram a primeira opção e escolhi um episódio para ver como era. Peguei um especial Silmarillion e Anéis de Poder e gostei. Devo confessar que sou crítico ao humor e de começo estranhei os comentários cretinos e sucintos. A vergonha, né? E as inserções humorísticas estilo dramatização, mas com o passar dos mais de 130 episódios foi guerreiro pra caralho, ele ouviu muito, muito rápido. Sim. Passei a amar esses momentos, teve vários que dei gostosas sonrisas, em especial, aí abre aspas, vamos Lindy, me conte uma história sua. Ah, história minha eu não tenho, jovem Frodo, mas tenho do meu primo. Você sabia que ele tem 2 Bilaus? Eu fui atrás desse episódio. É o episódio Muitos Encontros, cara. Do Sociedade do Anel, quando eles estão lá na casa do Elrond. É o TDB 35, pra quem quiser ouvir. Esse é um episódio cringe e castigo. Porque eu tenho vergonha. Eu escuto e falo assim, caralho. Não tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que eu era, do que eu sou. Eu tenho vergonha de mim. O Torres, ele gosta muito desse quadrinho. É uma tirinha, né? É muito boa. Pra mim, é uma das melhores tirinhas já feitas. Só pra explicar aqui pro ouvinte que talvez não tenha ouvido o episódio, esteja voando. É porque tem uma tirinha do Silva Zoão, @Silva Zoão, que é uma das minhas preferidas. Que é o menininho vai conversar com o fantasma, com o pai, e fala assim, pai, eu devo acreditar em fantasma? Aí ele, não, meu filho. Aí ele volta puto e aponta o dedo pro fantasma e fala, o seu primo não tem 2 Bilau. E isso é claramente algo que o Frodo faria. Faria. Ele acredita em fantasma. Ele tomou até uma facada de fantasma. E é isso. Vamos continuar, vai. Essa eu dou risada só de lembrar até hoje. E o pior que lembro todo dia. Eu acho que isso é vírgula do episódio. Tem várias dramatizações que a gente edita e foge um pouquinho do livro e coloca umas coisas extra, né? Sim. Fica aí o convite pro ouvinte procurar dramatizações que fogem ao livro. Voltando, ele fala também gosto da vinheta do Momento Palantir. Essa aí você pode fazer agora, né? É verdade. Faz aí. Momento Palantir. Max, traga minha bola. Ah, não, ele fala. A vinheta é com o Grima, né? Grima, traga minha bola. Resolvi que só ia mandar mensagem quando terminasse a maratona. Agora que estou zerado, vim agradecer pelo trabalho de qualidade. Acredito que fujo de qualquer estereótipo de nerd ou de um leitor de Tolkien. Conheci através dos filmes, que me recusava a ver, entre parênteses, porque acreditava que não ia gostar, mas bastou a cena do Sméagol tomando posse do mudei de opinião, fecha parênteses. Eu acho que ele fala do Retorno do Rei, aquela cena dele. É o comecinho que mostra a origem do Gollum. Puta merda, essa cena é muito boa, cara. Muito a gente vai boa. falar dela em breve. Passei pros livros e através de PDFs li Silmarillion, Filhos de Húrin, etc. Me considero um apaixonado pela obra de Tolkien e gosto de me aprofundar com vídeos, sites e podcasts. E o Tumba me ajuda muito com isso. Não consigo fazer isso que ele fez. O quê? Ler PDF, ainda mais o Silmarillion, mas... também não. O Kindle me acostumou mal, porque às vezes eu tento clicar na palavra no livro físico pra ver o significado, coisa assim. Dá zoom no livro físico, assim, né? Aí é complicado. É complicado. Limitations. Ó,
Tô pensando em usar aquele link de vocês e comprar o Silmarillion, olha aí, para começar a leitura, que provavelmente já terá começado quando vocês lerem essa mensagem gigante. Um forte, sincero e leal abraço para vocês, vindo direto do Sol Nascente Sorocaba. Olha aí. Entre parênteses, levar o nome da quebrada é importante. Tipo vocês com o Naí. É importante, cara. Reconheça as suas origens. Reconheça suas origens. Paulo Roberto, um presente de e-mail. Muito Sim. obrigado, cara. É isso, é orgulho. Se você quiser ajudar a gente, e aí estendo esse convite a todos os ouvintes, a gente tá sempre precisando de ajuda, sempre precisando de recursos. Tem muitos links no nosso site para compra de livros, não só de Tolkien, variados. Se tem alguma coisa, algum livro que você queira comprar, quero ajudar você, já vou comprar isso aqui, manda pra gente, a gente bota lá no site o link. A gente coloca o link pra Amazon rastrear também, né? Mas é só ir na parte de apoio coletivo, lá do nosso site tumbadobalim.com.br. É facinho. Se precisar de ajuda, tô em dúvida, não consegui, manda DM no Insta, manda e-mail e a gente ajuda. Belezinha? É isso. Vamos então, nós nos alongamos, mas valeu a pena. É isso. Senhores, um forte abraço a todos. Obrigado por mais essa leitura de e-mails. Vamos pro episódio de 3 Guilhermes, o único Bora lá. podcast com 3 Guilhermes falando sobre Tolkien que você vai ouvir na sua vida. Até hoje. Forte abraço. Forte abraço. My God's talking, say goodbye on the wind and tide. E aí, gente, como é que a gente começa a falar disso? Porque assim, é bom a gente trazer conteúdo também. Eu acho que a gente poderia começar falando das curiosidades. O que vocês podem trazer sobre curiosidade do Hobbit antes da gente começar a matar? Senão, fica só um filme tipo, eu não gosto disso, isso é uma merda. Esse filme bateu na minha mãe. Porque a minha memória ela já tá um pouquinho falha nesse negócio, porque eu acho que as negociações começaram muito antes, né? Esse filme é de 2011? 12. É? 12? Caramba, o Jornada Inesperada. Então, quando foi que deu o green light? Acho que foi lá pra 2008, né? Pra falar a verdade, eu não lembro. Eu lembro que teve muita vai e volta, né? Por causa da negociação lá dos direitos e tal. Aqueles rolos com a New Line, né? Porque tinha uma coisa do Peter Jackson. Ele tinha o direito. Nem sei como tá essa questão ainda, mas ele tinha o direito só sobre o Hobbit e os Seus Anéis. E ele queria fazer um filme do Hobbit antes de fazer os filmes dos Seus Anéis, né? Só que aí não rolou. Isso lá atrás, lá em 90 e poucos. Lá atrás, lá em 90 e poucos, isso. Hoje, o que acontece é que a Souls Ends, que não é mais Souls Ends, eu não lembro mais qual que é o nome da atual, mas é porque vendeu, né? Foi uma venda bilionária aí. Mas eles tinham direito das adaptações de Tolkien no cinema, apenas. E outros, né? Porque, tipo, é cinema, games também entra nesse pacote, que é tudo da Warner. Então, todos os jogos você pode ver que eles são licenciados para Warner. Warner Brothers, Middle-earth Enterprises, alguma coisa assim. Então, eles tinham esse direito, mas eu acho que teve alguma briga com a família, né? A família Tolkien. Eu lembro que nessa época teve algumas coisas em relação a processo. Todo mundo queria processar a New Line / Warner, né? Parece que teve uma treta. Cara, a produção do Hobbit ela foi desgraçada desde o começo. Porque depois do Senhor dos Anéis, rolou muito processo, porque muita gente não recebia os royalties, não recebia, como é que ele fala? O residual. E aí a briga começou, a gente vai falar um pouquinho dessa briga em episódios posteriores, mas começou uma briga trabalhista também com a galera da Nova Zelândia, porque foi muita treta de, como é que fala? Hienas querendo ganhar dinheiro, entendeu? E não pagando a galera da Nova Zelândia. Nova Zelândia foi quem mais se lascou, né?
E aí, isso continuou, isso foi perpetuado no Hobbit. Mas aí entra o Del Toro. Você sabe alguma coisa do Del Toro, dessa jornada do Del Toro? Não, eu lembro que eu fiquei animado quando eu vi que era ele. Também. Sim. No começo, né? Por ser uma estética nova, né? Porque isso nele é muito forte, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma assinatura forte, os filmes são bem diferentes. Né? Então, Sim. eu tava bem curioso pra ver, mas aí, de repente, tiraram ele da jogada. Ele ficou ainda, de alguma forma, não ficou? Eu acho que ele chegou... Alguns designs do filme são dele, eu acho. Ele tem um certo crédito lá, eu não lembro do que exatamente. Mais um Guilherme, né, pra conta, inclusive. Mais um Guilherme pra conta. Nesse caso, a gente podia ter chamado ele, né? Que aí acrescenta. A próxima. Podia. Pra completar, você dê a sua opinião. Ó, eu fui dar uma olhada, ele sai da produção em 2010, cara. 10? Olha aí, eu achava que tinha sido depois. Né? É muito pouco tempo, cara, que teve pra produzir, realmente. Quando ele saiu, ainda eram 2 filmes, né? Ainda eram 2. Aí, quando entra o Peter Jackson, fala, estamos gostando muito do resultado. Acho que dá um terceiro. Fomos enganados. Então, eu já falei com os meninos que eu evito qualquer coisa em relação a esse filme, inclusive o filme, né? Mas eu lembro da gente cogitando o fato do doutor ter saído porque estavam forçando pra ser 3 filmes e ele não queria isso. E eu não lembro se teve alguma confirmação, se tem essa informação em algum dos documentários aí, making off ou coisa do tipo. Mas me parece que existia uma pressão por parte do estúdio em cima do Del Toro e ele falou, não, ele preferiu sair do que, né, continuar com esse projeto que, né, sabe a escolha, inclusive. Eu acho que o oficial é que o problema foi agenda. Eu acho que esse foi o comunicado oficial. Que bate assim, fala assim, escuta, você vai passar mais anos. Faz sentido. E ele disse, não, entendeu? Vou voltar pra casa, que eu tô longe de casa. Porque mesmo pra galera do Senhor dos Anéis, foi difícil, cara. Foi puxado, longe da família, gravando tudo lá em Wellington e tal. E aí eu acho que foi isso. Só que ele deixa o Hobbit com muita coisa pronta, cara. Tinha muita coisa pronta, tipo assim, tinha design, muito orc já estava planejado, muita coisa tá planejada. Quando o Peter Jackson entra, ele tem tipo assim, 1/5 do tempo que ele teve pra fazer do Senhor dos Anéis e se vira, ele teve que fazer do zero. Muita coisa, né? Teve coisa que eu acho que ele só reutilizou o que o desespero não permitiu ele criar, porque, cara... Ele tava na produção já, né? Ele entra como diretor, no caso, né? Mas eu não sei qual que era o nível de participação dele na parte criativa da coisa, né? Eu acho que deve ser consultoria, deve ser alguma coisa da Weta que ainda era dele, porque ele abre a Weta por conta do Senhor dos Anéis, e aí a Weta ainda era dele, então ele coordenava essas coisas, tinha um know-how lá dos caras. Eu lembro que, assim, os do Senhor dos Anéis, quando eu comprei, eu assisti tudo, assim, amando. Aí do Hobbit eu comprei, eu tenho aqui tudo, aquela caixinha, né, com os 4 discos lá e tal. E eu vi um pouco e cansei, assim, realmente. E tem lá pro final um vídeo, eu acho, que mostra o Peter Jackson meio assim, sabe, meio com a mão na tela. Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Tipo, a coisa ficou muito maior do que precisava e do que ele esperava, eu acho, né? E a pressão, né? Devia ter uma pressão fodida também. Sim. Então... Que é aquilo, né? Eles fizeram um negócio que era basicamente impossível anos atrás, foram super premiados e tudo, então se meter a fazer outro é complicado. Mas eu achei interessante essa ideia, né, de que o Peter Jackson queria ter feito o Hobbit antes. Eu acho que esse é um ponto importante porque isso influencia diretamente como esse Hobbit sai na minha cabeça. Porque, digamos assim, se o Hobbit original era um livrinho lá meio solto, que depois vai entrar pro Legendário, digamos assim, lá quando ele é reescrito, em 49, para ser publicado em 51 e tal, esse filme já é um filme do Legendário. E, embora ele seja uma prequel, ele é uma sequel, de certa forma. Né? Claro que vai ter gente que vai entrar para o universo a partir dele, por questão geracional, isso não tem dúvida, mas ele é focado em quem já viu os filmes. Obviamente, não tem discussão quanto a isso. E isso, para mim, influencia o que é um dos problemas, não o principal, mas é um dos problemas, que é o tom do filme. Ele quis realmente fazer um Hobbit alinhadíssimo com o Senhor dos Anéis que ele tinha feito. Veja bem que não é o Senhor dos Anéis do Tolkien, é o Senhor dos Anéis que ele tinha feito. Sim. Né? Que tem
já suas linhas de força ali diferentes. E tem o problema principal quando você vai adaptar um livro de 300 páginas em 3 filmes, que é que você vai ter que criar pontos ali de drama, pontos de clímax que o livro não tem. Então você vai ter que forçar a mão em várias coisas, né? Então, assim, onde os filmes acabam, por exemplo, como que aquelas cenas às vezes ficam mais pesadas do que elas precisavam, esse tipo de coisa. Nesse primeiro filme, pra mim, o final me incomoda um pouco, a gente chega lá. Agora, uma coisa que eu acho, né? A gente tá falando só do primeiro filme, mas só vou jogar uma coisa do terceiro e a gente volta. O terceiro, obviamente, acho que é o pior, né? Sim. Se vocês concordam, é uma descendente, assim, não tem discussão. Mas tem uma coisa no terceiro que eu acho que eles acertam, mas onde eles acertam, eles também erram. Ah lá. Que é o seguinte, muita gente mete pau que, os caras mataram o Smaug em 30 minutos no filme, isso é um absurdo, não sei o quê. Em termos hollywoodianos, pode ser um absurdo. Você tem um dragão, esse dragão precisa ser o grande antagonista que vai morrer no clímax do filme. Mas não é assim no livro. A morte do Smaug no livro é um saco do ponto de vista climático. Ela é anticlimática. O que eu acho muito interessante do ponto de vista narrativo, porque você vai a narrativa inteira esperando que esse é o problema. O problema é o dragão, que tá vigiando o tesouro. Então mata o dragão, pega o tesouro, tá resolvido. Não são nem eles que matam o dragão, pra começar. Só que, não satisfeitos, eles ainda dramatizam aquela cena, né? Colocando a flecha negra em cima do ombro do Ben, né? Do Isso. filho, do pai. Quase assassinando o próprio filho. E tipo, é pesado naquele começo de filme, sabe? Ao mesmo tempo que pra mim eles acertam ao se livrar do Smaug, assim, e colocar o foco na outra coisa, embora o foco deles vai ser a luta, né? Não o tesouro. Mas eles acertam, mas ao mesmo tempo eles erram, sabe? Então eu acho que tem um pouco esse reforço dramático, assim, que pesa um pouco. Por um lado, eu entendo, né? Você tá fazendo esses filmes depois do Senhor dos Anéis, você vai ter que fazer o maior número de alusões possível, você tem que jogar, né, com o público, tem várias coisas, quase filme é filme, né? Tem cenas que evocam cenas específicas dos filmes e tal. Sim. Fora a música, que eles reaproveitam tanto, também na falta de novas músicas, que é outro ponto que a gente precisa falar, né? Mas tem isso, eu sinto um pouco esse peso, assim, de um livro que não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que não tinha tanto jeito. Assim, eu achei até curioso você falar isso, porque anotando, né, eu tava assistindo e anotando, e eu anotei uma coisa que é, o filme, ele é exatamente o que ele é. Ele é uma prequel feita depois. Então, eu fiquei pensando se as pessoas que não assistiram Os Senhor dos Anéis, elas compreendem o Hobbit. Eu acho que sim, porque tem muita gente que chegou no universo do Tolkien pelos filmes do Hobbit e gostam dos filmes do Hobbit. Assim, eu não sei qual é o nível de aprofundamento, mas tem muita gente que fala comigo, eu já até comentei isso no episódio. Falam assim, pô, você tem um... Eu já falei exatamente a mesma frase. Você tem um podcast de Senhor dos Anéis. Pô, adoro os filmes do Hobbit. Aí me contorço todo por dentro, né? E vou ali tentando, né? Me esgueirar do assunto de falar bem ou mal do filme. Mas aí, me parece que assim, você tá assistindo e você fala, putz, isso é Senhor dos Anéis. Putz, ele mostrou isso aqui só por conta do Senhor dos Anéis. E eu acho que esse filme tem uma cretinice que me irrita profundamente, que a gente só veio a saber depois. Porque ele só tinha direito sobre... Isso, beleza. Ele joga umas pitadas disso, mas o que mais me irrita nesse filme é o final. A gente vai falar do final, eu acho ainda, mas assim, o final do filme tem o Tordo. E aí, você fica, caraca, ele fez referência ao Tordo que vai contar pro Bard. E ele tira isso no terceiro filme, não tem Tordo no terceiro filme. Por que ele colocou isso, velho? Isso me irrita, eu não lembrava disso quando eu assisti antigamente. Eu não lembrava que tinha isso, eu não lembrava que... Então eu acho que eu nem fiquei com raiva depois de não ter nada de... Assim, não faz sentido nenhum não ter isso, sabe? Não ter a questão de descobrirem o ponto fraco do dragão. Fica tudo muito jogado depois, mas ele joga esse tordozinho aí do nada. E outra coisa que, como ele não tinha direito sobre o Silmarillion, então ele fica costurando coisa. E aí fica idiota, porque eu acho que é o Bilbo que pergunta pro Gandalf assim... você é um mago? Existem mais magos? Ele fala, existem, pô. Tem o Saruman, o branco, o Radagast e o castanho. Eu não lembro o nome dos outros dois. Como assim? Fica muito besta. Não, mas isso me irrita muito, velho.
Mas é engraçado porque a gente tava falando do Del Toro, né? E que teve essa discrepância do Del Toro pra Jackson, mas também existe a discrepância de Jackson pra Jackson, porque tem coisas que eu acho que elas mudaram durante o percurso, quando a Warner falou, vão ser 3. Aí eu falei, puta merda, vou ter que mudar algumas coisas. Várias, né? Porque pensa pra você ver, você tinha estruturado aquilo em 2 filmes, o ponto de quebra era outro, certo? Pra mais pra frente, né? Então eu acho que teve que ter mudança de tom, teve que ter mudança de muitas coisas. Esses filmes, eles não têm muita certeza do que eles querem ser. Sim. Porque ao mesmo tempo que eles querem fazer o Dark Hobbit, né? Aí o que eles falam? Não, beleza, mas vamos colocar aqui o Radagast maconheiro. Nossa, entendeu? o Radagast Vamos é aqui porque as crianças adoram piada com maconha, né? Então, pô, vamos aqui fazer as crianças rirem com isso daqui. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? E Radagast... eu fico tão triste pelo Radagast, cara, porque é um negócio que deveria ter mais zelo, deveria ter mais participação, é uma oportunidade perdida. Quer inventar? Radagast era o caminho, cara. Você podia inventar, colocar umas coisinhas dele aí pra enriquecer o mundo. Não, ele fica com piadinha, com aquele trenó idiota que não funciona em lugar nenhum. Não funciona. Ele não conseguiria andar 15 centímetros no mato com um trenózinho. Porra, põe ele montado num bicho, velho. Trenó. A casa dele já é um negócio, né? Que fica no meio de um monte de árvore. Como é que ele sai da casa dele com aquele trenó, cara? E eu tenho a impressão que eles fazem o Radagast ridículo de propósito. É ridículo de propósito, assim. Mas é exagerado. E aí fica uma coisa muito vergonhosa, eu acho. Eu não sei. Ai, é que a gente começa a falar mal, vai ficando mais triste, né? Quando lembra. É uma sacanagem, porque era um outro mago, né? Justamente, se os outros dois você já não pode falar, então o terceiro mago que sobrou tinha que ser mais bem feito, né? Mais bem construído. E ele é bem isso, assim, ele aparece, até dá um sorrisinho na primeira vez que você vê, você fala, ok, tá. Mas eles vão desenvolver melhor. Mas não, ele realmente fica um cara bitoladão lá, daquele jeito, com cabeça. Tudo sujo, véio, cheio de coisa, né? O ninho na cabeça dele é nojento. Aí ele vai falar com o Gandalf, ele esquece as palavras. Aí ele fala, tô com uma coisa na ponta da língua, e vai tirar um bicho da boca. É uma coisa muito, sei lá. E é exatamente isso, porque, né, a gente, falando sobre as animações, a gente comentou que talvez a ideia do Peter Jackson fosse fazer um Dark Hobbit mesmo, não infantilizar o filme. Então ele não coloca os animais falando. E aí, fica... Eu preferia muito mais ter os animais falando do que ter o Radagast desse jeito, do que ter umas coisas que são colocadas nessa parte do filme. E dá uma impressão que essa coisa dos animais, de modo geral, foi um problema mesmo, porque toda a cena do Beorn, no outro filme, eles, não sei, eles podiam tão melhor. O Beorn principalmente, né? Eu acho que foi um personagem que eles jogaram fora. E no terceiro filme, principalmente na versão do cinema, o cara aparece por 10 segundos lá na batalha, né? Você só vê ele descendo, virando um urso, pá, acabou. É um personagem tão legal, né? Tão interessante, e eles meio que jogam fora, assim. Completamente jogado. Uma série de coisas jogadas, e aí eles aproveitam tempo de tela com outras coisas completamente... Esse é um dos que eu mais me irrita, assim, que você teve praticamente o mesmo tempo de tela do Senhor dos Anéis, que é um livro pelo menos 3 vezes maior. 4, dá pra falar quase 4 vezes maior. E eles conseguiram deixar coisa de fora. Sabe uma comparação que eu tava vendo? Duna. Duna é praticamente o dobro de palavras do Hobbit, né? E eu não lembro se é um pouquinho menos ou um pouquinho mais que o Senhor dos Anéis. E Duna, a gente espera, né? Porque vai lançar ainda o segundo. Mas você pode ver que Duna tá se pintando que seja perfeitamente adaptável em 2 filmes. Você conta uma história boa, rica, completa, coesa, em 2 filmes, tranquilamente, entendeu? Todo mundo fica bem, feliz, eu espero. E tranquilo. Aí o Hobbit me vem com essa. Inventa coisa e falta coisa. É isso que é inadmissível. Você inventar, eu até entendo. Porque, enfim, são meios diferentes, você vai precisar dar destaques diferentes, beleza. O Senhor dos Anéis, eles inventaram coisa e, em geral, tudo bem.
Mas ali você deixa coisas de fora que são quase emblemáticas, né? Ou mostra, mas mostra assim só pra dizer que mostrou. Que é pra mim esse caso do Beorn. Se você assiste a versão estendida, ainda tem mais coisa, mas na versão normal é muito pouco. A própria a Treva Mata lá também, tem várias coisas que eles omitem, né? E sei lá, isso pra mim me irrita muito. Vocês tinham tempo. Inclusive, disclaimer aqui pro ouvinte. A gente não assistiu a versão estendida, não pretendemos assistir a versão estendida. Eu assisti há muitos anos, mas eu não tenho paciência, cara. Não dá. É muito arrastado normal. Já a versão normal. Eu não consigo. Só tem uma cena da versão estendida que eu acho ela muito boa e eu gosto dela bastante. Que é o Bilbo Chilling, né? Que eles dedicam um tempo que eu considero arrastado, mas ele é bom. O do Bilbo curtindo Valfenda. Eu acho isso muito bom, porque aí mostra que, tipo assim, pô, o cara apaixonou, foi amor à primeira vista, né? Aí é ele com os braços estendidos, aí respirando. Ah, nossa, esse lugar é bom. Isso é massa. Por que é massa? Porque é tudo do Martin Freeman. Isso. E agora, falando em Martin Freeman, vamos então tomar um tempinho pra falar das coisas que a gente gosta do filme? Vamos. O que eu gosto do filme? O Bilbo. Eu acho que o Martin Freeman é um bom Bilbo. Tirando algumas coisas que o roteiro faz com ele, ele é legal. Só que... O que eu tô falando? Ele é legal até certo ponto. Outra coisa que eu gosto do filme... Eu não sei porquê, mas a parte... Eu gosto da Galadriel no filme. Ela, assim... Pode não fazer sentido nenhum, mas eu gosto da Cate Blanchett a presença dela. Isso, e da relação que ela tem com o Gandalf. E aí, eu acho isso legal, assim. É uma parte que, pra mim, no filme flui. Nessa parte, a gente tá falando de coisa boa, eu vou falar de coisa ruim. Mas o Saruman nesse filme é patético. Não faz sentido nenhum as pessoas confiarem nele. Elas ignoram completamente ele fica falando de fundo, parecendo a professora do Charlie Brown. E a Galadriel e o Gandalf fofocando telepaticamente. Mas eu gosto da Galadriel. E outra coisa que eu gosto nesse filme: as charadas no escuro e o Gollum. Perfeito. Essa cena é perfeita. Eu acho que essa parte é perfeita. Uhum. Só. Aí... Acabou. Não, assim, se for pegar os 3 filmes, eu acho que esse de longe é o melhor. Ou menos pior. E eu acho que tem coisas boas nele. Assim, quando eu fui no cinema a primeira vez, eu saí e falei, legal. Né? Acho que voltamos, temos um bom caminho aí pra seguir. Embora eu acho que, de um ponto de vista, pensando no livro, nessas coisas que eu falei, que eu acho que eles dramatizam demais e tal, eu acho que seria legal se tivesse acabado logo depois das charadas, quando ele sai e ele não conta pros anãos que ele achou o anel. Porque essa é uma questão importante, né? O Bilbo... que vai gerar toda a treta depois pra reescrever o Hobbit, né? Que o Bilbo mentiu ou não mentiu? Como é que fica essa história? Esse caráter, ele é um ladrão ou não é? Ele é. De certa forma, ele é. E tem uma questão aí de formação dele, né? Porque eles contratam ele pra ser um burglar, que teoricamente é alguém que entra em algum lugar pra afanar alguma coisa, mas ali ele se sai como um ladrão, como um thief, né? Que é o que colocam ele. Então, esse é um ponto interessante, né? Mas eles quiseram terminar ali num ponto muito mais dramático e tal. Eu gosto do Martin Freeman em geral, acho que é isso. Acho que no que ele pode fazer, no que depende dele, eu acho que ficou bacana. Aí os atores, digamos assim, velhos de guerra, eles estão bem, eu acho que eles conseguem recriar, embora, de fato, eu acho que o Saruman ali, justamente por isso, né? Por ser uma prequel / sequel, a gente fala, mano, não dá. Ele tá igualzinho lá, como é que vocês não estão sacando que isso aí tem algo por trás, né? E aí dá pra gente discutir essa coisa, né? Esse fato deles terem colocado essas cenas, digamos assim, de bastidores, né? Que a gente só lê no Conto dos Anos, naquelas coisas que eles deram um jeito de incluir na narrativa. Que é um momento que sai do ponto de vista do Bilbo. Porque esse é um dos charmes do Hobbit, o livro. Né? O fato de que o ponto de vista é muito colado no Bilbo. Chegando naquele ponto que muita gente odeia, né? Que você tá na batalha dos 5 exércitos, cai uma pedra na cabeça e ele desmaia e acabou. Você não vai ver aquilo. A câmera morreu, acabou a bateria. E, obviamente, eles não iam fazer isso no filme, né? Eles têm que mostrar a batalha, né? O tempo todo. Então, perde um pouco. Por um lado, eu acho que é legal trazer esses bastidores, porque no livro você tem o Gandalf, mestre dos magos, né? Que some, depois volta. Ali, pelo menos, você entende um pouquinho o que ele foi fazer. Mas eu acho que parte da costura foi boa, mas eu acho que eles pesam a mão nisso. Mas pra mim, o Charadas no Escuro, Adivinhos no Escuro, é o ponto alto.
do filme, porque é aquilo, né? É o Andy Serkis como Gollum ali, e é esse embate, né? Porque pra mim, toda vez que eu falo dos filmes, eu bato nessa tecla, né? O foco, e de novo, o meio audiovisual é outra coisa da literatura, beleza. Então eles sempre vão priorizar essas coisas que ficam mais bem feitas quando você mostra, né? Tem muita discussão em literatura que é aquilo, né? Em inglês eles chamam de show or tell. Né? Que o show você mostra, o tell você conta, né? Os bons escritores mesclam essas coisas. E aí o filme é muito mais mostrar, porque se simplesmente botar uma voz narrando o tempo todo, cansa, né? E ali eu acho que o Tolkien é alguém que prioriza muito mais a parte de diálogo, de choque de ideias, do que necessariamente as batalhas, sabe? Então, por exemplo, para mim, os 2 pontos altos, talvez, do livro, que inclusive dão título a capítulos e tal, é o quê? As Adivinhas do Escuro e a Conversa com Smaug, né? Que são diálogos violentos à sua maneira, mas são diálogos, né? E nos filmes eles vão sempre priorizar, embora essas cenas eu acho que ficaram, de modo geral, boas, eles vão priorizar outras coisas visualmente mais impactantes, né? A riqueza do Martin Freeman, né, é porque o Martin Freeman, ele é especialista em fazer o common man. Então, e isso é perfeito pro Bilbo, porque justamente é o carinha normal num mundo absurdo, cheio de gente louca e tudo mais. E os maneirismos, o nariz, velho, eu lembro que eu peguei a fungada de nariz que ele dava, que aí eu fazia, nossa, é legal essa coisa que ele faz, tipo, pensando, a confusão dele é muito bom. Todas as vezes em que o Hobbit o Hobbit, tá focado na porcaria do Hobbit, o filme é bom. Você pode ver que as cenas focadas no Martin Freeman, e isso fica mais evidente nos próximos, são ilhas de coisas boas num mar de forçação de barra, coisa ruim. Sabe que é engraçado você falar isso? Que eu tava pensando, o The Office, o Jim é meio isso, assim, ele é uma... Como é que é o termo que você falou? Common Man. É o homem normal. Isso. Tá acontecendo um absurdo em volta dele, ele olha pra câmera e ri. E o Martin Freeman é a versão do Jim do The Office do Reino Unido lá. Então é isso, assim, é bem isso mesmo, né? Porque parece que tá acontecendo um absurdo. Você olha pro Martin Freeman e beleza, ele tem um ponto de sanidade, sei lá. Isso é um clichê, principalmente de sitcom, né? Sitcom gosta de fazer isso, que é colocar o cara normal. Tem um nome que eles falam lá na gringa que é o The Straight Man, né? Que aí é o cara normal, segue as regras e tudo mais, no meio desse mar, que ele é o elo com a gente, com o absurdo. Então a gente acha um absurdo porque ele acha um absurdo. E aí a gente vem e fala, ok, de fato é um absurdo, eu não tenho que acreditar que o mundo é assim mesmo ali naquele universo. Então, isso é um clichê comum. E aí, pra pontuar outras coisas que eu gosto muito, esse ele tem mais espaço pra brilhar no próximo, mas eu já vou dizer que eu tava falando isso com o Baessa recentemente. Lee Pace. Sim. Lee Pace, eu acho que é o melhor elfo já registrado em adaptações como um todo. Porque ele é estranho, ele é um alienígena, cara. Ele olha tão esquisito pras pessoas com superioridade. Ele olha assim, né? Ele é muito soberbo e tudo mais. Cara, mas ele é estranho, ele é esguio, ele tem muito mistério, ele carrega um poder na voz. Aqui, você só tem cenas dele olhando, praticamente. Ele não fala, né? No Hobbit, vem aqueles prólogos e tudo mais. Mas você vê que ele já tem presença. Ele tem uma presença ali. Eu falava com os meninos eu não sou hater de Anéis de Poder, mas eu não gosto muito dos elfos de Anéis de Poder. O Lee Pace, sozinho, ele zoa todos os elfos. Todos os elfos da Amazon. Ele carrega essa presença e tal. As cenas com ele no próximo são muito boas, né? Mas aí o roteiro não faz jus, mas isso aí a gente fala mais pra frente. Porque é bom você ter falado isso, né? Porque os elfos, de modo geral, a caracterização deles depois de um tempo, eles viram homens com orelha pontuda. Isso. Né? O que é um problemão, a gente já sabe, né? Uhum. Falta essa coisa meio... estranho, né? Alienígena. Inquietante, de certa forma, que os elfos têm, né? Eles parecem de outro mundo mesmo, né? Eles têm uma... o tempo passa diferente para eles, é lógico que eles vão olhar de uma forma distinta, né? E muitas vezes nas adaptações a gente não sente essa estranheza.
E no Anéis de Poder também. Eu acho que o único que talvez passe um pouco essa estranheza, mas é pouco, porque ele talvez é uma extração um pouquinho mais baixa, é o Arondir. Exatamente. Né? Eu acho que Exatamente. ele conseguiu trazer um pouco dessa estranheza élfica. Eu gosto, se você quer encontrar um elfo, bota ele pra fazer uma cara estranhando alguma coisa, entendeu? Tipo, reagindo a alguma coisa. As caras que o Arondir faz são muito boas. Ele faz uma cara meio... Quase Eu nojo, não consigo né? compreender o que é que essa criatura totalmente diferente tá falando. Não é? É muito excelente. É justamente, ele é o que salva. O resto é gente com orelhinha de elfo. Você pega a Galadriel nesse filme, por exemplo. Eu inicialmente, por lembrança, assim, eu era um pouco contra a presença dela como um todo, porque eu acho que é uma forçação de barra desnecessária com o Senhor dos Anéis, né? Não, Veja, com Senhor dos certeza, Anéis, com gente. Ela tá certeza. no Senhor dos Anéis. Ela é a melhor coisa do Senhor dos Anéis. Olha. Mas a presença dela nesse filme, ela faz sentido. A cena é tranquila, porque faz sentido que eles estariam se reunindo, né? Conselho Branco e tudo mais. Ela E não tá lá, tem de fato, né? E ela tem uma presença tão estranha, cara. Ela é muito esquisita. Tipo, aqui ela consegue ser mais alienígena ainda do que na cena do Senhor dos Anéis. E eu gosto disso, sabe? O jeito que ela fala, Why the Halfling? Parece que a voz dela ganhou uns 2 tons ainda de grave. Cara, eu tava pensando, a gente falou do Adivinhas no Escuro, né? Eu tava assistindo o filme de noite no escuro. E quando o Gollum aparece, é aterrorizante, assim. Mesmo eu que já conheço tudo, a figura dele vindo, assim, ó. E ele mata um orc, né? Então ele fica... Eu tinha memória implantada, sabia? Porque eu achava que o Gollum era mais bonitinho do que ele deveria ser. Eu acho que é porque o que marcou na minha cabeça é ele tentando pensar nas charadas, né? Ele fazendo esforço. E é bonitinho. Mas eu fui assistir e aí eu falei assim, cara, eles botam o olho brilhando dele. Eu acho isso tão excelente, o psicopata com o olho brilhando vindo. É que ele fica muito claro ele conversando com ele mesmo, né? E aí ele fica bonitinho quando ele tá do bem. Eu não sei, ele não fica bonitinho. Shut up! Só que a outra parte é assustadora, velho. Eu gosto muito dessa cena. Porque o Martin Freeman também é bom nessa cena. Muito bom. Os melhores atores. Botou os 2 melhores atores. E é só conversa. Não tem distração. Não tem luta de videogame. Só papinho. O Gollum cara, fica sumindo e voltando, né? Mas é legal. E tem isso, né? É você pegar o livro do que ele tem de melhor. Pegar 2 atores muito bons e falar, olha, vocês têm que fazer esse embate aqui, se vira. Né? E mais do que isso, né? Eu acho que a caracterização do Gollum é muito boa, porque ele é um cara corrompido, a gente vai, né? Quem não sabe ainda vai saber depois, mas você já percebe que ele tem ali um conflito complicado, mas ao mesmo tempo ele é super respeitoso com a ideia do jogo. Sim. Né? Jogo de adivinhas pra ele, tanto que ele vai ficar puto, não é só porque afanaram o brinquedinho dele, é porque primeiro porque desrespeitaram o jogo, que ele tem uma memória até afetiva desse jogo. Ele fala das coisas da avó dele, né, várias outras coisas, enfim, fora as adivinhas em si mesmo, né, que são muito interessantes do ponto de vista de cada um, né, porque cada um traz, o Gollum traz essas coisas mais do escuro, mais violentas e tal, da montanha, do peixe e tal, e o Bilbo traz uma coisa mais solar, e mais caseira. Tem nuance, tem sutileza a cena. É muito boa. Eu acho que dos 3 filmes, podemos concordar? Podemos setar na pedra que é a cena mais perfeita dos 3 filmes? Porque ela é muito massa, cara. Você pode ver que até o CGI do Gollum é melhor. É melhor. Tem uma crítica a fazer, porque, tipo assim, nós já temos aí 10 anos, né, dos filmes. Fazendo 10 anos aí. Envelheceu muito rápido, cara. Mal. O CGI envelheceu muito mal. Tipo assim, todas as cenas do Gandalf com pessoas menores são em fundo verde. Mesmo as cenas do lado de fora deles andando, é fundo verde. Eles deixaram na quase totalidade aquela técnica que eles faziam de planos, né? Pra tentar pegar a pessoa menor, que era genial. Cara,
Pega a cena do Gandalf conversando com o Frodo no começo do Sociedade do Anel. Tem uma mistura entre efeito prático e efeito de câmera. Tem atores que não estão lá, porque o Gandalf, o Ian McKellen realmente chegou a gravar algumas cenas em fundo verde, mas ele passa coisas pro Frodo, né? Ele pega o chapéu que o Frodo entrega no outro green screen, pega pra ele. Essa técnica é muito perfeita e envelheceu super bem. Agora, muitas cenas, principalmente do Martin Freeman com o Ian McKellen, dá pra ver claramente que tá um Chaves ali, sabe? Que você consegue perder a imersão. No Gollum, isso não acontece. Aquelas cenas dos orcs, os orcs péssimos. Nossa, muito ruim todos. E quando você pega o fundo verde, a computação no Gollum, aí eles falam assim, pera aí, galera, que nesse aqui eu tenho expertise. Esse aqui eu tenho como é que fala? Tenho uma reputação a zelar. E aí eles gastam todo o budget no Gollum. Cara, sabe o que eu fiquei pensando? A gente faz os programas aqui, edita, né? E eu tenho tudo salvo aqui no computador. Aí eu fiquei pensando, caraca, se eu tivesse apagado e aí precisasse pra alguma coisa, né? Aí eu fiquei pensando na UETA. Caraca, imagina se eles apagaram o projeto do Gollum. Sei lá. Ixi, estamos precisando de espaço aqui no disco. Vamos apagar o cache de vez do Gollum. Se tivesse que usar de novo. Não foi o caso. Né? Mas é verdade. Sabe o que me irrita profundamente esse filme? Parece que ele tem uma... sei lá, uma maquiagem digital. Eu não sei o termo porque eu não sou artista. Mas ele tem um tratamento digital de pós-produção que fica parecendo tudo de plástico. O Radagast no trenozinho dele parece filtro do Instagram que colocaram... sabe aqueles que você coloca sua cara numa cena? Parece que a cara dele foi colocada numa cena já gravada. É ridículo. Nossa. E o Azog ele não parece... tipo assim, ok que ele é um orc, ele não existe. A gente até tem uma piada aí recorrente que uma vez a gente estava assistindo o filme... Aí um amigo nosso virou e falou, porra, essa grama tá muito falsa. Fui e aí eu. Foi você, né? Eu não lembrava quem tinha sido. E eu falei, cara, tem eu acho que era uma cena do Gollum. Eu falei, não, do Barba Árvore. Tem uma árvore que anda. Tem uma árvore que anda e você tá falando que Mas aí, hoje em dia, faz sentido você pensar isso. Porque, beleza que ele é um orc, o Azog, né? Só que ele parece que ele... não pertence àquele mundo, ele parece que é, sei lá, uma animação digital de outra parada que eles reutilizaram ali. Aquele orc principalzinho, isso me irrita profundamente em vários vilões. São vilões que não fazem nada, eles ficam parados mandando outras pessoas fazerem as coisas, e aí quando essas pessoas não conseguem fazer, eles vão lá e matam. Tem um orc que ele manda capturar os anões, que ele parece que ele tá usando uma roupa de orc. Aí é porque a gente já tá com ódio, a gente vai assistindo o filme caçando coisa pra criticar, mas assim, repara nesse orc principalzinho lá que fica atrás dos anões, ele parece que ele tá usando uma roupa de orc, a cara dele parece que não encaixa, quando ele mexe a boca parece que não tá mexendo a boca. E sabe outra coisa dos orcs que me irrita profundamente? Escória anã. Sabe quando você aprende uma palavra e você fala, porra, vou usar essa palavra agora o máximo que eu conseguir. Eles aprenderam a palavra escória e... eu podia ter feito isso, contado quantas vezes os orcs falam escória anã. Deve ter sido umas 15 pela minha lembrança aqui, só nesse primeiro filme. Toda hora isso, cara. Uma coisa que eu gostaria de entender é... onde foi que surgiu a decisão em fazer tudo CGI? Porque eu nunca entendo se ela foi pra cobrir tempo, não teve tempo de produzir aquela loucura que foi no Senhor dos Anéis de produção de coisas. Eu não acho que tenha sido dinheiro, eu acho que CGI é mais caro, né? Pelo menos naquela época, deveria ser, hoje eu já não sei. Mas, ou se também isso foi pra evocar um elo infantil, pra falar que, tipo assim, como estamos contando uma história infantil, entre aspas, então vamos usar elementos lúdicos que comuniquem mais com videogame, porque tem muita videogamização, né? E polui um pouco, envelhece mal, nossa,
e fica arrastado, cara. É engraçado, né? Porque quando o filme saiu, teve toda aquela discussão que você só podia entrar em cinemas que iam passar com o frame certo, Sim, não sei das quantas, né? E de fato, eu acho que o filme tem algumas coisas bonitas, sim. visualmente bonitas, né? Tipo, mesmo depois em Blu-ray, eu lembro que eu assisti e falei, nossa, cara, tem umas coisas realmente legais aqui. Mas essa parte dos orcs, eu acho que ela fica num outro sentido do que a gente falou dos elfos, sabe? Essa estranheza. Ela gera uma outra estranheza, só que é uma estranheza ruim. Porque essa digitalização, meio, principalmente depois que a gente viu os outros filmes, que tem uma coisa muito mais real, né? Que são pessoas maquiadas daquele jeito super... Que aquilo é assustador, de fato. Agora, isso realmente coloca um pouco afastado. E aí, se por um lado é essa decisão de, vou focar num público mais infantil, que está acostumado com isso, ao mesmo tempo o próprio tom do filme parece que não comporta. Eu não sei, eu acho que é uma mistura, assim, confusa de coisa. Eu acho que é bem o que vocês falaram, assim, são filmes que não tinham uma ideia clara do que eles queriam ser. E a que público, de fato, eles estavam, né, se dedicando e tal. E, bom, o Azog é outro problema, né, que, enfim, para os filmes em geral, primeiro que ele não estava ali, né, o bicho tinha morrido. Mas se a gente abstrair um pouco isso, é aquele problema de a gente precisa ter um contraponto aqui, a gente precisa ter um antagonista em algum momento, porque como é que a gente vai sustentar 2 filmes? Bom, né? Porque o segundo você já chega no Spawn. Como é que você vai sustentar um filme sem um antagonista imediato, né? E o que na minha cabeça não devia ser um problema, mas eles quiseram trazer isso e, enfim, não ficou muito legal, né? Mas acho que os orcs, de modo geral, foi uma queda, né? Foi uma queda de qualidade, assim, de percepção. Foi tanto que, por exemplo, quando eu fui assistir o Anéis de Poder, cara, eu louvava os orcs. Pra mim, a coisa que eu mais gostei no Anéis de Poder disparado foi tudo dos orcs. Cultura orcs, né? Cultura órquica, os caras queimando no sol. Eu via, o design deles, orc gente, né? Era gente de verdade, não tinha muito CGI nas coisas. Cara, usar pele de cobra pra se cobrir, pele de dragão, sei lá o que era, né? Que ele tava usando. Muito massa, cara. Então, foi uma marca que o Hobbit deixou, que eu falei assim, não quero isso nunca mais. E aí existe também em relação ao ritmo, né? Porque o ritmo, cara, é sofrível. Nossa. Do Hobbit como um todo. A ação não tem tensão. Sabe uma comparação que eu tava vendo? Eu vi um pessoal comparando uma vez, há muito tempo atrás, aquela cena do Balrog, quando eles estão na escadaria, né? Aquela cena inventada. Né? É a escada cai, né? Da escada caindo, ela é totalmente inventada, ela é pra dar tensão. Você sabia que ela é 10 segundos maior que toda a resolução da caverna do Grão-Orc? Por que eu tô colocando isso? Porque a caverna do Grão-Orc, ela é arrastadíssima, ela é uma loucura, é cauabanga, que você não entende. Quem tá em cima, quem tá embaixo, todos os anões estão batendo, o anão idoso tá fazendo cauabanga, matando os caras sem nenhuma dificuldade. Parece que não tem peso nenhum, né? Não tem peso. Cada facada parece que eles estão dando faca em boneco de cera, entendeu? Você não sente por um momento que tem risco ali. É uma ação, novamente, de videogame. E isso vai piorando ao longo do filme, culminando no segundo filme, que é a cena do barril. Nossa. Aquela cena do barril ali, eu acho que ela merecia processo. Bombo no barril. Sabe? Quando ele vai caindo, pegando os caras. Eu acho que aquilo ali rende processo, cara. Silenciam, né, a cena, né? É só o barulho. Prec. Prec, o trem batendo nos orcs. E aí, a cada prec, minha depressão aflora. E é assim, bicho, eu não sei mais... Ai, eu tô desanimado, cara. Eu só sei que esse filme me deu fadiga. Esse filme nos deu fadiga. Não sei se foi assim com você, Gui, porque quando a gente assistiu, a gente tava muito animado. Falei assim, olha, vamos... Experiência Terra-média e tudo mais. E depois que acabou essa saga, a gente cansou, a gente sumiu. Quase não existiu Tumba do Balim. Poderia não ter existido por culpa do Hobbit. Porque a gente cansou e falou assim, cara, chega, eu gosto menos dos filmes. Acaba que a fixação deles em linkar com a Terra-média feriu a Terra-média como um todo. Eu não sei se você teve isso aí também. Foi uma experiência decrescente, assim, né? A primeira eu saí feliz.
né, o primeiro filme, esse que a gente tá discutindo, eu saí feliz. Só, pô, primeiro que legal, né? Vamos ter filmes de novo, porque quando eu assisti os outros, tinha 11 anos, 12 anos, conhecia muito menos da obra, né? Então agora eu falei, não, agora vai ser legal, né? Ver essa história toda. E o primeiro, assim, ok, tem coisas que eu não gosto, mas de modo geral acho que ficou bom. Aí o segundo, mesma coisa, tem cenas interessantes, mas já é um filme pior, mais mal resolvido, com umas coisas meio absurdas. Mas você ainda fica assim, não, vai ter coisa boa. Aí o terceiro é um desastre, assim, acho que tem uma ou duas cenas que salvam lá, sinceramente. Mas de resto é muito fraco, né? Então aí eu saí assim, vou voltar porque eu gosto, que é os livros, né? Então, eu confesso, eu tenho um pouco de birra dessa coisa assim de, cara, sai uma notícia de um dublê do Anéis de Poder e isso ganha mais notoriedade do que o livro novo do Tolkien que acabou de sair. Pessoalmente me irrita muito. Porque eu falo, cara, acabou de sair um livro de uma tradução que nunca estava disponível, sabe? Gente, vamos falar disso, isso é muito mais legal do que discutir o incêndio no set de filmagens ou o cavalo que infelizmente morreu lá, enfim. Teve cavalo que morreu? Parece que teve um cavalo que morreu. Não sabia. Eu nem fui atrás, eu só vi a chamada. Então Durante as gravações? Parece que sim. Vixe, Maria. Não sei se tem relação com incêndio, acho que não. Mas aí, sabe, essas coisas assim, por exemplo, a série foi uma coisa que me consumiu muito ali por causa de fazer as lives, aquelas coisas, vocês também, com certeza. Então, assim, cara, acabou, eu não quis rever até agora, e só pretendo rever quando for sair a segunda temporada. Eu também. Eu tô exatamente na mesma também. Né? Então, assim, sai as notícias, sinceramente, eu não tô nem aí, porque até lá muda, entendeu? Ela se muda até ator, eu vou ficar preocupado. Agora sai a foto de alguém, esse vai ser um possível orc. Lá eu vejo. Quando tiver saída, aí a gente julga. Agora, pra quê, né? Tipo, antes do Anéis de Poder, a gente gostava, tipo, ia surgindo as coisas, a gente falava, olha, será que isso é isso? Que não sei o quê. A gente fez tanta análise, a gente fez análise episódica, né? No final, a gente ainda queria fazer um juntado, né? Vamos chamar um pessoal pra fazer um episódio e julgar. Mas eu cansei, eu falei, não. Chega. Não. Fadiga. Ainda bem que não deu fadiga de Terra-média na gente. Eu acho que o contexto agora também tá ficando muito problemático, eu acho. Porque tudo que a gente vê, cara, toda semana tem uma notícia nova de alguma adaptação, sabe? Assim, ou videogame, ou ou vai fazer outros filmes, vão fazer reboot, não vão, não sei o quê. Fala, gente, sabe, vou ler os livros. É muito mais legal, sabe? E a gente tá vendo isso em tudo. Vai sair outro spin-off do Game of Thrones. Vão fazer o quê? Um reboot do Harry Potter? Reboot do Harry Potter. É verdade. Calma. Fora Star Wars, que nunca vai acabar. Então, tipo, eu gosto bastante disso. É muita coisa. Simplesmente muita coisa. Cara, Star Wars, eu percebi que morreu. Eu lembro que a Giovanna falava pra mim que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. E eu estou indiferente em relação a Star Wars. Surgiu, vai ter o filme lá do Gloop Cheeto que vai passar 25 mil anos antes do negócio. Eu falo assim, eu não ligo mais. Eu não ligo. Você não consegue me ferir. Aí mostra o meu coração e tem um buraco do lado do coração. Não tem mais nada. Entendeu? Chega. E aconteceu isso com Star Wars, cara. Foram com tanta sede ao pote e falaram assim, não, eu não vou ligar. Eles não ligam, pra que eu vou ligar? E aí, essa coisa de fantasia, por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito triste, o Baessa mandou pra gente ontem. Porque sempre que tem algum anúncio relevante do universo Game of Thrones, passa um tempinho X, o Martin posta lá no Nora Blog dele, né? Aí ele colocou o anúncio, assim, olha, agora que finalmente anunciaram, eu finalmente posso falar que vai ter a adaptação de Dunk and Egg. E quem acompanha aqui de muito tempo já sabe que a gente julga que é o melhor livro que o Martin já escreveu. Os melhores contos, né? Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Os 3 contos lá. Só que nesse blog, o Martin chega e fala assim... eu ainda tenho algumas histórias a contar, a série vai começar e eu ainda tenho uns anos à frente deles pra dar tempo de eu terminar os outros livros. Eu olho e falo assim, que velho desgraçado, por que ele faz isso, velho? E aí, no finalzinho ele ainda fala, eu vou terminar o Winds of Winter e aí eu não sei se eu já vou
pro Dream of Spring, ou se eu vou terminar Duncan Egg, ou se eu vou terminar o Fire and Blood 2, né? Eu faço assim... Não vai terminar nada, não tá nem escrevendo, capaz. Não, cara, não tem condição. Isso eu acho que é lavagem de dinheiro, cara. Eu acho que ele brinca com a gente. E eu já deixei de me importar. Falei assim, cara, você não se importa? Pra que eu vou me importar? Né? Eu tenho por mim, eu não lembro se eu falei isso no Tumba, mas fica aí pra quem gosta de Game of Thrones desencanar, né? Eu acho que a gente vai ver o Winds of Winter. Ainda que ele faleça, a gente vai ver ele lançado. Vai pegar alguém, tipo assim, compilar os últimos O filho dele, 7, 10 capítulos. Eu acho que ele não tem filho, eu não lembro. Mas ele tem responsável ali pelo espólio dele, né? O cara é bilionário, cara. Ele deve ter uma proteção assim. Esse cara é tão esquisito. Não, mas ele é empresário, cara. Ele é empresário, é safado. Ele só não tem compromisso com prazo. É um empresário menos compromissado com prazo que existe. Mas, tipo assim... Dá isso aí na mão do Stephen King que ele termina. A gente vai ver o Dream of Spring lançado, nem que seja compilado pelo Christopher Tolkien do Martin, né? Mas o Dream of Spring a gente nunca vai ver. Esse eu acho que a gente não vai ver nunca. Não adianta. Pai Torres aqui, profetizando. Acho que vai ser uns rascunhos só. No máximo uns rascunhos. Cara, eu fico tão triste com isso, mas é o universo que ele escreveu, né? Cara, não tem sentido, não tem pra onde ir. Eu, sinceramente, eu não tenho mais vontade de ler. Nenhuma. Sabe, assim, eu li até o 5º livro e tal, que saiu em 2011, inclusive. Cara, antes do filme do Hobbit que a gente tá discutindo aqui. Olha aí, quando o mundo era melhor. E aí a série e tudo, foi, cara, eu não quero ver. Sabe? Não quero. São livros enormes. Pra mim, no 5º livro ali, a coisa já derrapou muito. A percepção, acho que é um livro perdido, assim, sabe, ele quis expandir demais a coisa no livro 4, 5. 4, eu até gosto de algumas coisas, eu acho que ele tem um arranjo melhor. Mas o 5º é muito, sabe, a coisa pra todo lado. Eu tava discutindo isso aí com a Fernanda, com a Veves, com a Cris, que elas estavam falando, a gente tava comentando isso, né, do nosso sofrimento, e eu falei, cara, o Martin, ele tem um problema porque não existe futuro, só existe o agora. Não só pra ele, né, como autor, mas a história dele. Por que ele não consegue terminar? Porque só tem um agora, não tem um objetivo, não tem final, não tem felicidade. Então, se você quer ir pro cerne do problema, é isso. Não tem, tipo, catástrofe, entendeu? Todo livro tem que ter o catástrofe. Não, é porque é um conto de fantasia, tem que ter um sentido. Por exemplo, não tem final feliz. Isso é um anti-conto de fadas, Game of Thrones. Não tem final feliz, porque não vai ter, porque é só agora. Quem que é o inimigo do dia, quem que é o problema do dia. Então, esse é o problema que tá travando ele, que trava uma pessoa por 10 anos, eu acho. Palpites, né? Fazendo aqui, palpiteiro. I'm going on an adventure! E o Hobbit é tão bom que a gente dedicou um tempo pra falar sobre Martin. Mas o que mais que vocês têm pra falar? Tem alguma coisa que não foi dita? Tem. Que vocês acham que a gente tem? Diga. O design dos anões. A gente não falou e eu queria dedicar um tempo pra odiar especificamente 2 anões. Eu tava pensando nisso, cara. Ódio é um sentimento que eu não gosto de sentir. E esse filme me obriga, cara. Porque, o Thorin, eu não sei qual foi a decisão, cara, mas, ele tem a cara de... É um humano pequeno. A gente tava falando que os elfos viraram humanos com orelhinhas. O Thorin é um anão pequeno, velho. Ele só é raivoso demais. Eu não sei... estendendo um pouco, eu não lembro de ter essa sensação no livro. Parece que a companhia do Thorin, ela é desconfiança pura. Eu entendo que faz parte do roteiro, que depois ele vai ter um arco com o Bilbo, mas para o Thorin só existe o Kili. Pode reparar. Ele a todo momento tá falando que o Gandalf não presta. Ele não fala com nenhum outro anão. Qualquer coisa ele chama o Kili. E aí aquela cena dos gigantes de pedra, isso me incomodou muito. Tem Eterna também, parece que dura umas 3 horas de pedra caindo.
Eu saí, eu fui encher minha garrafinha d'água, cara. e volta. Eu me recusei, falei assim, não vou. E aí tem um momento que cai um gigante de pedra, inexplicavelmente os anões se salvam, uma parte deles. E aí tem um monte de gente, um monte de anão e o Bilbo lá. O Thorin olha e fala, Kili. Ele só se preocupa com o Kili, velho. Isso me irrita. O Thorin nesse filme, ele é odiável, velho. Eu não consigo gostar dele. Eu torço contra ele. Eu falo, não, tomara que morra. Tomara que morra. Deixa eu aproveitar. Antes de continuar nos anões, deixa eu aproveitar porque você levantou essa coisa. Gui, você sabe se existe um porquê dessa cena dos gigantes de pedra no livro? Porque ela é muito deslocada no próprio livro. E eu acho poético que tenham colocado no filme, que é a pior cena do livro e a pior cena no... Eu acho que dá pra fazer, assim, a gente teria que ter a passagem aqui pra ler com calma, mas eu acho que dá pra fazer uma leitura metafórica dela. Sim. Eu não entendo como real, sabe? Eu entendo como uma descrição poética da tempestade lá. Não. Tipo, raio, tô com medo, tô com sono. E viu o gigante. Eu também entendi assim. Gigante. Da metáfora, ou seja, você não coloca ali como gigante de pedra, né? Tipo, eram gigantes de pedra, não sei o quê. Eu entendo dessa forma. Mas o Tolkien faz isso? Cara, faz. Toda a treta da asa do Balrog vem disso. Uma descrição metafórica das asas, da escuridão dele, não sei o quê, que alguns vão interpretar como asas reais, né? Porque ele retoma depois, né? Só que ele retoma, na minha cabeça, de muita gente, no âmbito da metáfora. Eu entendo porque a confusão existe, mas eu não acho que ela se sustenta se você ler o texto. E a mesma coisa aí. Eu lembro que foi uma coisa que eu falei, nossa, os caras realmente, né, eles literalizaram a metáfora, né? Tipo, eles pegaram o negócio e colocaram. Tá, visualmente, né, quer gastar lá, gasta, mas é avulso. Né? Porque pensa, o Tolkien teve todo o trabalho depois, de alguma forma, de inserir o Hobbit no Legendário. Um custo elevado de ter que mudar o livro, mudar o capítulo 5, fazer uma segunda edição e criar uma justificativa dentro da ficção para isso, certo? Você já teve todo esse trabalho e praticamente tudo que a gente tem no Hobbit entrou pro Legendário, por que isso não teria entrado? Ele não desenvolve-se em lugar nenhum que a gente saiba. Então, eu entendo dessa forma e ali eles quiseram gastar os efeitos. Não vejo outra razão pra isso. De novo, dramatizar coisas que não dá pra dramatizar. Tipo, isso não dá, porque se você colocar um personagem falando, nossa, parece gigante de pedra, não tem peso nenhum ali. Mas você lê o narrador falando outra coisa. E é pra refazer caradas também, né? Essa cena é só pra isso. São várias ilusões, né? Quase passo a passo. Nesse ponto, eu não sei se vocês vão concordar, mas é realmente um pouco o estilo as prequels de Star Wars. Você vai fazendo filme a filme com as referências ao filme específico, né? Nossa, eu tenho um nojo tão grande disso. Cara, que raiva que me dá, cara. Isso é manifestado em múltiplas coisas, né? Que a gente ainda vai falar, tipo trilha sonora, as cenas específicas. Tem coisas que cabem, mas outras que não, cara. Chega, deixa passar, entendeu? Larga o Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, larga. Não pode. Tem que ser universo cinematográfico. Mas vamos voltar pros anões. Eu acho que mais que o Thorin me irrita um bocadinho, essa coisa de anão bonito. Talvez a napa de nariz dele salve. E a voz também, porque eu gosto muito da voz do Armitage, né? Agora, o Kili não me desce. O Fili vai de boa, né? Que é o anão meio... ruivo, né? Loirinho, né? Que ele passa um pouco, mas bem pouquinho. Agora, o outro, meu irmão, Não dá. Véi. E é o que mais tem tempo de tela, é o que mais tem desenvolvimento, assim, de conversar com as coisas. Cara, todo o negócio dos anões, tipo assim, pô, é uma dificuldade dos livros. O livro não consegue desenvolver 13 anões. Não. Né? Não consegue desenvolver todo mundo. Existia uma oportunidade aqui e o design deles é bom, né? Tirando os anões pessoas, mas, pô, um anão com um machado enterrado na cabeça, um anão surdo, entendeu? Que é bonitinho. O anão careca, isso é muito bom, cara. Glowing, a cara do Gimli, né? O Balin é legal. Agora eles fizeram ele muito velho, né? Tipo, acho que o Thorin é mais velho que ele, não é? Eu acho que é. E tem esse lance, né? E ali ele fica como o anão sábio, né? Isso. E aí eles não têm oportunidade de desenvolver ninguém. Você começa, por exemplo, eu acho que é o Bofur, né? Que fica como essa
essa figura. Não lembro se é Bifur ou Bofur. Aí você já vê que em relação aos nomes o Peter Jackson falhou. Você não consegue Não. linkar os nomes, né? Mas é o anão que conversa assim, a gente não tem casa, né? Que não sei o que, é o anão brincalhão. Aí tem... Só que aí quando chega a hora, por exemplo, de dar uma lição de moral pro Bilbo, dá pra ajudar ele, eles trocam o Balin pelo Dwalin, por exemplo. Lá na frente é o Dwalin, que nunca nem interagiu com o Bilbo. O Dwalin é um anão machão, né? É o primeiro Careca. né? Aí ele que vai dar um conselho pro Thorin, é verdade. Tem uma hora que quando o Thorin tá dodói, lá na frente, naquelas péssimas cenas lá do outro filme, o Thorin tá com um trem de dragão, né? Ai meu Deus, é ouro, é tudo meu, não sei o quê. Quem tá aconselhando ele é o Dwalin e não o Balin, que é o que a gente tá vendo lá desde o começo, né? Como figura paterna pra ele. Então, lembra que eu falei? Nem o Peter Jackson obedece o próprio Peter Jackson. Os plotlines são abandonados no meio. Mas enfim, volta pro design dos anões. Eu gosto muito do Balin e estou satisfeito porque ele é uma ótima imagem para esse podcast. Então fica aí. O Balin Tem um momento também nesse filme que tem uma cena que é bonitinha, assim, quando o Bilbo eles saem de Valfenda fugindo, né? E aí lá, eu acho que é um pouco antes. Eu lembro que é quando a ferroada acende. Mas tem o Bilbo decide voltar, né? Tem um anão que vai lá conversar com ele. Essa cena é legal, cara. Podia ter mais desenvolvimento, sabe? E é o anão que tem um gorrinho. É o Bofur. É o Bofur, ou né? Bifur. Eu não sei o nome dele, velho. Mas eu sei que é legal essa cena, sabe? Podia ter mais cenas assim. Mas não, a caracterização dos anões é que o Bombo, ele é gordinho. Mas aí, ele parece que é inflável. Porque ele não tem peso de ter o peso que tem, a calça fica solta. Ele parece, sabe quem? Aquela imitação do Jor que tinha no Pânico, que era tipo, era só Nossa! É esquisito, velho. Aí tem o anão que é surdo, que fica usando um negocinho. Tipo assim, isso é legal, tá? Isso é uma tentativa de diferenciar os anões. Mas fica jogado também. Aí tem o anão, que eu não lembro o nome. Aí, não lembro o nome de nenhum, não sei diferenciar. Que tem o cabelo de estrela. Que tem um momento que eu não sei como, mas o Rei Goblin sabe que ele é o mais novo, porque eu olhando, eu não consigo pensar em nada. O mais novo é o Ori. É o Ori? Que ele olha pro Ori, aí o Ori... É isso aí. É o Ori, depois, é verdade. Entendeu? É o que tem, né, a barbinha trançadinha. Mas, velho, é porque o Thorin me irrita. E o Thorin é o anão que deveria ser o mais anão de todos. E ele é o menos anão. Não é o menos, porque o Kili... o Kili nem é nada. Né? Mas o tempo de tela do Kili como um todo é criminoso, cara. E vai ficar ele que faz muito tudo, pior. Véio. Se você tá assistindo o filme por causa do Tumba do Balinho, você nunca assistiu antes, já fica o aviso. Vai ficar pior. Olha o tanto que esse filme é arrastado. É que eu assisti esse filme em duas partes. Eu assisti um pedaço, parei e voltei. Porque, né? Eu tinha esquecido dos Trolls. E eu acho os Trolls muito legais. Eu tinha esquecido de falar deles. Eu não sei porque eu gosto dos Trolls só. A parte ali do roteiro é esquisitíssima. Porque não tem o Gandalf falando com a vozinha, né? Tentando enganar eles. E mesmo ela é arrastada. Não, ela é arrastada, só que eu acho legal o design dos Trolls, que não é desse filme, né? Porque já tinha eles petrificados já no Senhor dos Anéis. O arrasto desse filme, ele é tão grande que ele fere as cenas boas. Então, por exemplo, a cena das charadas do escuro, pra mim, ela é reduzida porque naquele ponto do filme eu já tô cansado. Entendeu? Eu tô cansado, assim, cara, demorou muito. O Smaug, eu lembro de não ter gostado no cinema da cena do Smaug. Ele abre o olho? Só porque eu tava cansado do diálogo. Eu estava extremamente cansado, filme. Cara, no final. Aí eu olhava assim, caramba, velho, eu olhava no relógio. Quando eu olho no relógio no cinema, lascou-se. É porque deu ruim, entendeu? Acabou aí. Vai sem relógio. Vai sem relógio. Mas nesse filme o Smaug só aparece Thanos, né? No universo Vingadores. Ele só abre o olho, assim. Só abre o olho. Que não mostra nada, né? Na cena de invasão lá que mostra, né, que o Balin tá contando, é só o rabo dele, né? Isso é legal, que a gente foi construindo a imagem do Smaug.
Não, eu tenho essa mesma questão. Acho que metade dos anãos eu não sei. Se você me perguntar quem é, mostrar foto, eu não consigo identificar até hoje. Tem essa discrepância, estética aí, né? Entre os 3 anãos e os demais. Que é bem estranha mesmo. É o que você falou, parece que o Thorin é um homenzinho, né? É um homenzinho, cabeludo lá e tal. Mas assim, eu acho que quando eles chegam lá na casa do Bilbo, então eu acho bacana. Sabe? Eu acho que aquela cena funciona bem. Eles recuperaram a canção, né? A gente pode falar das canções também, que é uma coisa bem importante no Hobbit, nos Seus Anéis, e que nem sempre tem tempo no cinema. Eu acho que aqui a música ali que eles cantam, né? Que os anãos cantam, ficou linda. Ficou Muito bonito. boa. Né? E acho que trouxe digamos assim, a gravidade necessária. Sabe? Porque você tem, que isso é bem legal no livro, né? Você tem essa primeira canção dos pratos lá, que é tudo engraçado e tal. E o Bilbo morrendo de medo daquilo, né? Vão quebrar minha louça e tal. E de repente tem esse momento mais reflexivo, né? Com a luz mais baixa e tal. E eles cantando, né? Só com a voz, aquela voz bem grave. We must away at break of day to find our long forgotten. E aí você vê como alguns males vêm pro bem, né? Por exemplo, essa melodia serviu para a tradução atual brasileira. Sério? O Reinaldo, quando ele traduziu, ele pensou naquela melodia, de modo que você consegue cantar. Você deve achar vídeo na internet dele fazendo isso, que ele fez várias vezes. Dá pra entoar aqueles versos. Ele pensou realmente nisso, entendeu? Daquele jeito. E aí, pra ficar bom, ele teve que fazer na métrica igual. Né? A tradução anterior da Martins Fontes, por exemplo, ela era uma métrica um pouco mais extensa e ela não respeitava todas as rimas. Não, ali ele fez, ralou a bunda ali pra fazer certinho. Que massa. Nossa, que trabalheira, cara. Trabalheira. Eu quando eu li o da Martins, depois de ver o filme, eu tentava encaixar. Ficava ruim, mas dava certo. Eu tentava encaixar na melodia, né? Pega a versão nova pra você ver se você consegue. Que massa, cara. Olha, interessante aí, ó. Pronto, temos um ponto positivo. Tem, então. É legal isso, né? Você pensar um filme lá com todos os problemas que ele tem, mas pega um elemento bom e isso influencia o modo como você traduz a música em outra língua, em outro contexto, né? Então, tipo, isso é legal. Aproveitando que a gente começou a falar de música, tem alguma coisa que vocês querem pontuar sobre a trilha como um todo? A gente já começou, né? Tudo que é original, eu achei muito bom aqui. Tudo, na minha opinião, tudo que evoca o Senhor dos Anéis, eu não gosto, porque o do Senhor dos Anéis tem um significado para Senhor dos Anéis. E chega ao absurdo. Isso é um tapa na cara. Isso é uma dedada no espectador, que é aquela cena lá dos lobos, né? Ali. Nossa. Cara, o Thorin se levanta todo épico e começa a tocar a porcaria do tema dos Nazgûl, cara. Não dá. Quem foi o responsável? Quem foi o idiota? Não foi o Howard Shore, velho. Eu acho que não deu tempo de compor. E isso assim, vamos usar. Não dá. Não tem... Eu não acredito que isso teve aval do Howard Shore, cara. Sabe o que eu gosto? Você falou que não gosta de... quando eles reaproveitam. Mas quando o Bilbo coloca a mão no anel, aí toca o teminha do anel, eu arrepiei um pouco, velho. Acho isso legal. Sim. Tem momentos que funcionam. Que é isso, né? Como a gente falou, essa é uma prequel sequel. Então o anel já é o anel. O anel já é o anel. Sabe o que eu acho estranho? Me parece pela cena que o Bilbo vê o anel caindo do Gollum. Ficou meio confuso na minha cabeça. Mas ele vê, o Gollum tá sacudindo, o Gollum tá... No livro é assim? Não, né? No livro já tá lá. Ele chega e o anel já tá lá. Eu gosto mais da versão do filme. Não sei porque quebra um pouco lá depois, né? Mas sabe o que eu acho interessante? Porque se a gente for ver o prólogo lá, né, do Senhor dos Anéis do filme, além de, claro, de ser outro ator, o modo como ele acha o anel também é um pouco diferente, né? E aí a gente tem essa ideia de 2 versões. Sim. Que é uma questão de... Aconteceu, fizeram outro filme e tal, mas é legal ter 2 versões, porque a história do anel tem 2 versões quando acontece. Tem, é legal isso é muito legal. Então
Então é uma briga. Assim, eles tiveram que fazer e tal, mas é legal que exista, né? Essa dupla versão, porque é um problema. Fora que o prólogo do Senhor dos Anéis, quem narra é a Galadriel. Sim. Então a Galadriel tá no disse-me-disse, entendeu? É verdade. Pra ela, fala assim, seria muito bosta eu contar que escorregou porque o cara tava matando outro orc. Não, vamos fazer um pouco mais lírico, vamos falar que ele achou ao acaso. É a cara da Galadriel fazer isso. Então... Entendeu? Agora eu pesquisei aqui, a gente tava falando do tema dos Nazgûl. Vocês sabem que todas as músicas vocalizadas no Senhor dos Anéis, elas têm letra, né? Uhum. Eles cantando em élfico. E a dos Nazgûl, cara, olha a letra da música dos Nazgûl, que é a mesma que toca quando o Thorin vai lutar contra o Azog. Retalhos de sombra despedaçam da vida. Aguente acima de suas asas cruéis. Os 9 vieram, a morte tomou asas. Eles a tudo irão devorar, todo o mundo hão de devorar. É mole ou que mais? Tem letra, cara. É como se você estivesse tocando, sei lá, Naldo, entendeu? No meio do negócio, assim. Porra, não faz sentido, bicho. O cara quebrando pau. Vodka, água de coco. Pra mim, tanto faz. É aquela... Você já viu um efeito Mandela que a galera descobriu na internet? Do Homem-Aranha 2, quando o Dr. Octopus tá caindo? Eu não lembro se é quando o Homem-Aranha tá caindo. Todo mundo achava que tocava I gotta feel it. Por quê? Eu não entendo. Não sei Por também. quê? Na minha cabeça não era isso, mas eu descobri que tem... milhares de pessoas que achavam que tocava I gotta feel it. E seria melhor na cena do Thorin se tocasse I gotta feel it. E ele correndo. E eu topei exatamente com esse vídeo no Twitter. Aí eu não entendi. Falei assim, cara, que meme é esse? Eu tô desatualizado. Não, é que alguém citou isso e todo mundo... Não, mas é essa música mesmo que toca. Não. Mas o que tem a ver? Não faço ideia. A cena é mó séria. Do Thorin também não tem nada a ver, velho. E, sei lá, trilha, que mais? O tema dos anões, ele é constante, né? Eu gosto muito, a gente vai falar nos próximos filmes, do tema de Mirkwood. Eu gosto muito, que é tipo aquele esplendor esquisito, né? Da Floresta das Trevas, do Palácio, do Thranduil. Gosto demais. Aí a gente vai trazer ele mais pra frente, mas... De trilha, tem mais alguma coisa? Eu, de modo geral, eu acho a trilha bem mais fraca. Assim, aqui do Senhor dos Anéis, ela não é muito memorável, né? E, claro, tem momentos que são bons, mas é isso que você tá falando. Acho que tem nuances que são legais, mas aquela coisa de músicas que se destacam, só a dos anãos, pra mim. Isso porque ela tá na tela, né? Ela tem um tempo de tela, não é só trilha, né? Então, ela tá sendo ali performada, né? Então... Obviamente ela ganha um destaque. Aí tem aquela coisa um pouco estranha de que a música final, né, a música dos créditos, é uma outra versão dela, né, de certa forma. É bonita também, mas ela já soa meio um decalque, né? Então, não sei, eu acho que você sai do cinema e fala, mas eu já ouvi uma versão melhor dela. Então, essa que eu quero. E as outras, né, dos outros filmes, elas são legais, principalmente a última, obviamente, tem um apelo emocional imenso e tal. Mas elas destoam um pouco daquela coisa mais... Não tem um termo bom pra isso, mas pensa na May Be e na Into the West, né? Elas têm uma coisa etérea. E essas outras já são uma música mais que a gente tá acostumado a ouvir aí, uma música mais pop e tal. Pop. Tinha o Ed Sheeran, né, no segundo filme, né, e tal. É verdade, tem o Ed Sheeran, eu tinha esquecido totalmente disso. Não, a música é bonita, eu gosto da música, mas... né? Mas ela soa bem diferente. Assim. É muito... destoa. É porque destoa muito, porque eu acho que a trilha sonora do Senhor dos Anéis... Ela é uma parada, transcendental. Toca qualquer teminha do Senhor dos Anéis. São muitos temas, né? Sua cabeça já vai pra lá. São muitos temas e todos eles são marcantes, assim. Esse filme, né, é um milagre, né? Eu acho que daria pra gente quase comparar, assim, pensando, de novo em Star Wars, né? Se pegar a trilogia original e as prequels, pensando na trilha. Sim. A trilha original é muito boa e ela tem são muitos temas, né? E eles são bem usados. As prequels têm coisas boas, tipo Duel of the Fates, né, e of the Stars e tal, mas em geral ela também já soa um pouco mais, né, menos instigante. Né? Duel of Fates é de qual? Duel of Fates é do Ameaça Fantasma. Essa música é boa.
Ela é muito boa. Sabe uma é parada a minha raiva. que a gente nunca vai falar de Star Wars, então eu talvez nunca tenha chance de falar isso em outro programa. Estamos falando nesse momento. Mas o J.J. Abrams, ele é o sonho de todo nerd, né? Mas o J.J. Abrams, ele antigamente, na guerrinha Star Wars e Star Trek, ele sempre se posicionava como Star Wars, no time Star Wars. E aí ele foi dirigir o reboot de Star Trek. E a galera falava, nossa, que desrespeitoso colocar o J.J. Abrams pra dirigir Star Trek. E aí, beleza, ele fez o filme dele lá, ele inventou uma parada que ele voltou no tempo, então nada da série clássica fazia mais sentido. E aí depois ele foi dirigir Star Wars. Eu acho que ele foi muito mais desrespeitoso com Star Wars do que ele foi com Star Trek. Então ele mentiu, ele era time Tracker o tempo todo e ele odiava Star Wars, e é isso. E ele cagou com Star Wars e não cagou com Star Trek, porque Star Trek ainda se manteve depois de J.J. Abrams. E ele os outros são até ok, assim. Prefiro o mais antigo, mas tudo bem. Mas é poético a gente falar tanto de Star Wars, porque eu acho que o sintoma é o mesmo, cara, do que aconteceu aqui com esses últimos Star Wars e o que aconteceu com Hobbit. Ganância, cara. Ganância. Eu acho lindo que Hobbit é uma história sobre ganância e os filmes também, só que de outra maneira trágica. Linguagem, né, velho? Então. Quem disse que tem sutileza nesses filmes? Né? É. Agora é engraçado, porque nas sequels do Star Wars eu acho que tem um problema ainda maior, que é tipo assim, os caras não combinaram, né? Não. Eles combinaram assim, ó, eu vou dirigir esse, vai dirigir o outro, e o outro vai dirigir, beleza. Então, o pessoal não gostou do filme do meio, entendeu? Acho que a gente precisa voltar pro 7, finge que o 8 não existiu, dá pra fazer? Dá o meu jeito. Cara, que bosta. Ou isso é um desrespeito tão grande ficar mandando recadinho pro outro diretor no meio do filme, velho. Completo. Chama um cara que não gosta do material, que é o Rian Johnson. O Rian Johnson falou assim, eu não gosto muito, tá na hora de sair um pouquinho desse negócio de luz e trevas e vamos fazer outra coisa. Que é válida por si só, Sim. Tá? Tipo, a intenção dele cabia perfeitamente em um filme separado, não num filme do meio. Entendeu? De uma trilogia, de uma terceira trilogia e tudo mais. A ideia dele era boa, sim. Tanto é que ele faz o mesmo filme e um tempo depois, e o filme é bom. Que filme que é? O Knives Out, lá Entre Facas e Segredos. Ele é um filme cheio de reviravolta e tudo mais, que eu vi uma análise esses dias que é quase que a mesma intenção do que ele faz no Last Jedi. Entendeu? Só que no Last Jedi não funciona. Aqui no Knives Out funciona perfeitamente e gera um bom filme. O Rian Johnson é um bom diretor. Aí chama, aí ele faz tudo contra. Aí Disney um dia vai pagar por todos os seus pecados em vida. Eu não sei, eu pessoalmente eu gosto do filme, do Last Jedi. Mas o que me deixa puto é isso, assim, eu queria muito ver como alguém ia levar aquilo pra frente. Exato. Era complicado, convenhamos. E eu queria ver isso. Aí quando você vê o filme, na hora que anunciou que o J.J. Abrams ia voltar pra direção, eu falei, já era. Lascou-se. Lascou, porque ele vai querer fechar tudo bonitinho, daquele jeito dele, né? Aquela pátina mal feita lá. Isso. Aí ficou, cara, o Luke jogou o sabre de luz fora, né? Aí depois tem uma fala lá que praticamente... cara. Quase sem cena, assim. Tipo, eu vou fazer vou fingir que o filme não existiu, mas assim, ele existe, né? Então pra galera não ficar tão chateada, eu vou né, relativizar um pouco as coisas, não é bem assim. Somehow, Palpatine has returned. Essa é a pior fala já escrita. Tranquilamente. Vamos lá, vamos terminar com felicidade. Vai. E com isso, terminamos este episódio felicíssimo do Tumba do Balim. Hobbit é tão bom que a gente pula para outras coisas, porque não dá. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado do programa, que continue aqui para ouvir as nossas próximas análises cretinas e sucintas. Vai ficar pior, tá? Meus sinceros agradecimentos a Guilherme Massafera e Guilherme Baessa e eu mesmo, Guilherme Torres. O único programa com 3 Guilhermes que você vai ouvir na podosfera.
Meus agradecimentos também aos nossos apoiadores do PicPay, estão sempre aí ajudando. Se você quer ser um contribuinte aqui com o nosso projeto, fica aí picpay.me/Tumba do Balim. Tem o nosso Pix, tumbadobalim@gmail.com. Manda e-mail pra gente, a gente gosta, comentários, curiosidades, se tem alguma coisa que só você sabe sobre os filmes do Hobbit, compartilhe com o mundo e manda pra gente um e-mail, tumbadobalim@gmail.com. Dito isso, meus senhores, quero ouvir os comentários cretinos extremamente sucintos sobre O Hobbit. Uma jornada inesperada de tristeza para todos nós. Guilherme Massafera. Não sei se eu tenho exatamente um comentário cretino. Tem uma coisa um pouquinho mais séria, e aí eu faço um... Tranquilo, fica à vontade. Você comentou, né, um pouquinho dessa ideia do Dark Hobbit, né? Uhum. E eu acho que é bem isso. Eu não sei se é uma coisa consciente do Peter Jackson, roteiristas, do tipo, gente, o Tolkien tentou fazer isso, ele não teve o culhão de fazer, agora eu vou fazer. Porque a gente sabe que o Tolkien tentou mesmo nos anos 60 fazer esse Dark Hobbit, só que ele foi só até a Valfenda e falou, não dá pra ir mais. E o Peter Jackson quis ir, né? Só que eu acho que o problema é aquilo, ele não se decidiu entre um Dark e um Light Hobbit, então ele fica oscilando muito, né, entre as coisas. Então você tem cenas bonitas e cenas péssimas, não só de atuação, de qualidade de imagem, tudo. Então fica essa confusão. E aí chega um ponto que pra mim hoje é mais claro, eu tenho mais vívido na minha mente a porra do Sebastian do Radagast, que eu nem sei se vocês lembram, que é aquele ouriço. Sim! E do coelhinho, que é um cosplay do tambor do bando. Pra mim aquilo tá mais vivo do que alguns anãos. Então chegou a esse ponto, entendeu? Eu lembro porque ele tem tempo de tela. Falou, Sebastian, não sei das quantas, cuidado. Sebastian! Tem um anão que dá o chá pro Bill. Mr. Gandalf, would you like a cup of tea? Diga-me o seu comentário cretino, Guilherme Baeza. Cara, vou ser clichê, porque eu fiquei pensando nisso a todo momento que eu tava vendo o filme. Que é tirando o que tá ruim, tá bom. Mas tirando o que tá bom, tá muito ruim, velho. E aí, isso aí, pô, não dá. Nossa, eu não quero ver os próximos episódios. Você tá maluco, cara. E meu comentário cretino é o seguinte: eu vou fazer a voz do povo, porque já tem um tempo que o Baessa fica falando que meu humor é muito Daniel Furlan. Sim. E eu vou falar uma coisa que cabe aqui, tá? E todos aqueles vídeos do povo feliz cantando, fizeram aeroporto na Nova Zelândia, fizeram Lego do Senhor dos Anéis, Lego Legolas, fomos enganados. Falaram que ia ser a experiência de uma vida, toda mágica da Terra-média de volta. Falaram que gostava da gente, dos fãs. Peter Jackson teve a cara lavada de via público, falar que tava gostando muito do resultado, que um livro de 300 páginas pode ser 3 filmes. Fomos enganados nas redes sociais. Várias pessoas politizadas dizendo que tava tudo certo, que era só a gente continuar sem hospital e alienado que ia ser campeão. Fomos enganados.